Boa noite, tudo bem? Meu nome é Kathleen e eu estou cursando Letras em Inglês. E eu estou no módulo do estágio para o ensino médio. Deixa eu só afastar aqui um pouco. Aí. Eu estou no módulo do estágio para o ensino médio. E eu trouxe aqui o plano de aula impresso. Ele tá aqui, ó. Eu imprimi porque eu preciso pegar uns pontos específicos aqui também, pra não esquecer, tá? E eu trouxe o recurso que eu usei na sala de aula, tá bom? Eu já vou explicar sobre ele. Vamos lá. A minha aula ela foi desenvolvida para o segundo ano e foi sobre superlativo e comparativo. E os adjetivos em geral, né, também. Então, no início da aula, a primeira coisa que eu apliquei foi os adjetivos. Porque eu acho que seja importante, primeiro, dar o básico. Eles entenderem o que é adjetivo primeiro, para depois eu já aplicar os exemplos e já ir engatando no superlativo e comparativo, né? E então, assim, ó, eu usei esse recurso aqui. Eu imprimi mais com outros exemplos, tá? É porque pra não ficar muito longo o vídeo, eu trouxe só um, só pra visualizar. Eu trouxe ele é um flashcard, né? Um bigger. Sobre os adjetivos tall e short. Aqui ele, ó. Uma visualização melhor. Aí. Eu apresentei ele e os outros também, que foi hot, foi também os irregulares, eu quase esquecendo, os verbos irregulares, né? Eu apliquei para eles também, eles conseguiram entender até rápido, né? Eu achei que eles iam demorar um pouquinho para entender, mas eles entenderam de primeiro. Na primeira aula, no final da aula eu fiz perguntas básicas, tipo, comparando, e aí eu perguntei qual é o comparativo de good, ou então o superlativo. Eles conseguiram entender, conseguiram responder, e isso me deu uma gratificação tão grande. Além disso, também, além dos flashcards, eu fiz um quiz, né? Um jogo de perguntas. Uma das, que eu não vou abranger aqui muito, mas uma das perguntas foi... Deixa eu só ligar aqui por causa da luz, tá? Uma das perguntas que eu fiz foi: What is the biggest animal in the wild? Qual é o maior animal na floresta, né, na selva? E eles conseguiram responder. Eles perguntavam, né, qual que é o animal em inglês, o nome dos animais. E eu ajudava, até porque é um assunto que o professor não tinha passado também para eles, né, que era sobre os animais. Então, eu tive que ir traduzindo e para mim foi tranquilo, não tive dificuldade também. O professor, em alguns pontos, ele estava me ajudando, né? E além do quiz também, a gente fez uma mini apresentação, né? Não foi uma apresentação, meu Deus, aquele negócio enorme com um slide, com um trabalho escrito e tudo mais, não foi. Foi só para um trabalho de memorização. Porque quando eu aprendi isso desde o início da faculdade, né? Não foi nem com a faculdade, né? Foi estudando por fora mesmo, lendo e observando, né? Que quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente ensina como se estivesse ensinando para uma criança, a gente tem uma fixação melhor do conteúdo, uma memorização, né? Não precisa ser a melhor apresentação do mundo, aquela coisa enorme, não. É só uma apresentaçãozinha curta, é só para você ter um entendimento, uma fixação melhor do conteúdo. E eles conseguiram. Como eu vou repetir, eu fiquei muito feliz com isso, porque eles conseguiram entender o que era o superlativo e o comparativo. Foi uma aula de 40 minutos, mas foi uma aula de 40 minutos que eu vi que foi muito produtiva, né? Os alunos, eles estavam participando. E até o professor mesmo estava falando, ele falou: gente, Kathleen, é uma coisa que eu quero trazer para cá, é esse tipo de atividade. Uma atividade que tenha mais participação de todos eles, uma comunicação melhor com todos eles. Não uma coisa maçante. E foi uma coisa que um método... Ainda tá passando o tempo. Foi um método também que eu peguei.
por exemplo, um método mais comunicativo, né? Mais interacionista, mais interação também. Eu quis sair um pouco do método tradicional da escola, né? Pra não ficar uma coisa muito maçante. E deixa eu ver o que mais. Se tem algum ponto aqui que tá passando tempo. Eu escrevi no quadro essas perguntinhas aqui, ó. Aqui. Eu escrevi no quadro umas perguntinhas pra eles colocar o superlativo e o comparativo aqui na linha, né, no underline. E eles eles tiveram um pouquinho de dificuldade no início, mas depois eles conseguiram responder tranquilos. Eu fui ajudando eles e a gente foi respondendo, tá? E eu acho que é isso. Eu não acho que tenha mais alguma coisa pra falar sobre o meu plano de aula. É isso. Boa noite.